jovem adventista zombou de Deus e o pior acabou acontecendo. Olá, amados, tudo bom com vocês? Olha só, hoje eu venho aqui nesse friozinho gostoso que tá fazendo aqui contar um testemunho pra lá de emocionante e ao mesmo tempo muito delicado. Eu espero que você fique nele até o final, porque o melhor eu reservei para o final. Você gosta dos testemunhos que eu conto aqui no canal? Deixa aqui embaixo nos comentários se você gosta. E eu queria que você me dissesse como tá o clima aí na tua região. Aqui tá tão frio que eu tô com meias nos pés para aquecer um pouquinho. E aquecer também, né, os nossos corações com esse testemunho que eu trago hoje aqui para vocês, que me tocou muito e eu tenho certeza que vai tocar você também. Então, vamos lá já conhecer a história da Ellen Martins, uma jovem adventista que zombou de Deus e o pior acabou acontecendo. Bora lá entender essa história? Hoje a gente vai conhecer a história da Ellen Martins, uma jovem adventista que nasceu no seio da igreja, foi apresentada ali no altar, tudo bonitinho, né, quando nasceu. Mas tem um ditado que diz assim, olha, filho de crente, crentinho não é. Você já ouviu esse ditado por aí, né? Pois é, foi mais ou menos o que aconteceu com a Ellen. Ellen nasceu na igreja adventista, sua mãe era professora da escola sabatina das crianças e dos adolescentes. A Ellen foi crescendo, participando dos ministérios, foi desbravadora, chegou a ser líder de jovens. Mas Ellen, quando estava ali com seus 15 anos de idade, Ellen começou a fraquejar na fé. Ela começou a duvidar da existência de Deus. E começou a bater de frente com os irmãos. Ela não zombava só de Deus, ela zombava também dos adventistas que ela cresceu ali naquela comunidade. Ela procurava sempre um meio de ter uma discussão com alguém a respeito da existência de Deus, fosse pela internet ou pessoalmente mesmo. Ellen conta que a sua alegria era contender com os outros irmãos, era criar contendas, criar confusões. Ela disse que isso a divertia muito. Então, quando Ellen se viu fora da igreja, ela se viu no direito de atacar os adventistas e atacar qualquer cristão que declarasse a sua fé para ela. Então, ela disse que sempre que alguém dizia assim, olha Ellen, eu vou orar por você, ela discutia com as pessoas que falavam isso para ela. E era uma afronta para ela dizer que alguém estava orando ou ia orar pela vida dela. Isso é algo muito triste e acontece com frequência nas denominações, não só dentro da igreja adventista, mas em outras denominações. A criança ela nasce dentro da igreja, só que quando ela vai crescendo, ela começa a querer traçar outros caminhos. Mas a gente vai ver qual foi o agir de Deus na vida dessa jovem e eu tenho certeza que esse testemunho vai te emocionar no dia de hoje. E o tempo foi se passando, os anos se passando, Ellen então conseguiu contrair um relacionamento com um rapaz que não era cristão e muito pelo contrário, era ateu. Isso mesmo. Ela se relacionou com esse ateu e ela começou a ficar muito agressiva mesmo com as pessoas em relação a defender o evangelho. As pessoas que iam defender o evangelho, ela sempre batia de frente, deixava um comentário ali nas redes sociais, zombando de Deus, só aguardando alguém se manifestar. Até que os anos foram se passando, o tempo foi se passando e Ellen se viu na seguinte condição, numa condição que ela jamais imaginou estar. A mãe de Ellen, a pessoa que ela mais amava, a pessoa que a ensinou a caminhar, ensinou a falar, ensinou a ler a Bíblia, ensinou de Jesus. A pessoa mais importante da vida de Ellen estava entrando num bloco cirúrgico para fazer uma cirurgia de emergência e não tinha 100% de certeza que tudo ia ocorrer bem e que ela ia retornar dessa cirurgia com vida. Ellen se viu desesperada. Estavam todos ali na recepção, vendo a mãe entrar no bloco cirúrgico, né? Ela, a irmã, o pai delas, estavam vendo ali aquela mulher entrar no bloco cirúrgico, sem ter uma certeza de que ela iria sair com vida.
Era uma cirurgia de emergência e eles ficaram muito apreensivos. E Ellen disse que naquele momento sentiu em seu coração que aquela era de fato uma despedida entre a mãe e eles. Então a irmã de Ellen disse assim: olha, Ellen, para de chorar, a mãe vai voltar bem. E ela disse que sentiu no coração a certeza que a mãe não ia voltar. Naquele momento, Ellen conta que a única vontade que ela teve foi de se ajoelhar e orar e clamar a Deus. Mas uma voz em seu coração a acusava e dizia o seguinte: como é que você quer se prostrar e adorar e clamar a Deus depois de tudo que você fez? Depois de tantas acusações que você fez contra os seus irmãos, contra o próprio Deus, você duvidou da existência de Deus. E agora você está esperando um milagre? E ela disse que quando essa voz ecoou no seu ouvido, ela não teve força para orar, ela não orou. Mas ela disse que em seu coração ela pediu, ela disse assim: Deus, se o Senhor de fato existe, traz minha mãe de volta, sã e salva. A oração de Ellen, infelizmente, não teve a resposta que ela queria. Deus não trouxe a mãe de Ellen de volta, ela não sobreviveu à cirurgia, mas uma nova Ellen renasceu no momento que a mãe partiu. Ao invés de se revoltar e se rebelar contra Deus, algo inesperado aconteceu. Aquela menina brava, rebelde, que sempre vivia atrás de confusão, teve a certeza no coração que o que ela mais precisava naquele momento de perda, naquele momento de sofrimento, era voltar aos caminhos do Senhor. Ellen disse que sentiu o Espírito Santo clamando sua volta para o aprisco de Jesus. Ellen disse que aquele dia foi um divisor de águas na vida dela. Para uma perda tão grande, ela perdeu a pessoa que ela mais amava na vida. Mas ao mesmo tempo ela renasceu para Deus, porque as suas esperanças e a certeza que ela tinha quando era pequena, que Jesus ia voltar, aquela mesma certeza aflorou no coração de Ellen. Ellen então voltou para a igreja adventista, voltou a congregar na igreja e teve aquele reencontro, com os irmãos que ela tanto brigava, que ela tanto xingava, que ela tanto recusava os conselhos e as orações. E aquelas pessoas, os adventistas daquela comunidade, abraçaram Ellen com todo amor e acolheram ela de volta na igreja. Ellen então foi batizada nas águas e permanece firme até hoje nos caminhos do Senhor. Para a glória de Jesus, ela voltou e permanece fiel. E hoje Ellen reconhece que se não fosse a perda da mãe, talvez ela ainda não tivesse voltado para os caminhos do Senhor. Ela reconhece que aquele fato a fez voltar para perto, para junto de Deus. Hoje ela anseia pela volta de Jesus, para ver Jesus face a face e poder pedir perdão para Ele e ter um reencontro com a sua mãe. Sabe, com esse testemunho tão lindo, eu entendo que Deus, Ele é de fato um cirurgião, não é? Um cirurgião que fere para curar. Diferente do inimigo, que ele fere para matar, para roubar, para destruir. Quando Ellen estava prestes a se ajoelhar, o inimigo falou ao seu coração e a acusou. E é isso que muitas vezes ele faz. Ele nos acusa para que nós nos tornemos indignos diante de Deus. Mas uma coisa eu te digo no dia de hoje: você é digno de estar na presença do Senhor, porque o sangue de Jesus dignifica você e me dignifica a estar aos pés do Senhor, a clamar por salvação. Louvado seja Deus, porque essa mensagem chegou até você. Faça o seguinte: seja um missionário e compartilhe essa mensagem com todos que você ama. Nesse dia, um dia tão especial, é um dia de nós assistirmos a um testemunho desse, com um final tão feliz. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e o teu ministério. Um feliz sábado e uma feliz semana a todos. Amém. Amém.